Vamos falar um pouquinho de sentido de língua versus sentido de discurso. O sentido de língua é aquele sentido literal. Está escrito aquilo ali e é aquilo ali. Não vou fazer assim nenhum tipo de interpretação. Ele é denotativo, é transparente, é o preto no branco. E aí eu preciso compreender o que está escrito, só isso. O sentido de discurso, ele é não literal. Ele é conotativo, é implícito e eu preciso interpretar. E é nessa hora que a gente pode ter algum tipo de conflito, porque você lê uma frase e aí você compreende o sentido da língua, mas você não consegue interpretar esta frase porque você não consegue identificar os mecanismos implícitos ali e que tornam aquele texto não literal, ou seja, conotativo. Vamos ver alguns exemplos? Se vocês pensam que vocês não iam mais ver significante e significado, vocês estavam muito enganados e enganadas. Por quê? Os dois planos da língua se baseiam nesse conceito estruturalista de Saussure, que a gente aprendeu em linguística, onde significante e significado fazem parte de uma mesma moeda e o plano da expressão engloba tudo que se refere ao significante, ou seja, a parte perceptível do signo, a parte concreta, o som das letras. Então, quando eu falo crianças, esse é o significante. Já o plano do conteúdo abrange o sentido, ou seja, o significado. E é a parte abstrata, é a ideia, é aquele processo que ocorre dentro do cérebro. Então, eu não vou nem ler, nem falar nada. Eu vou deixar essa imagem aqui que está no slide para vocês perceberem o significado do significante crianças. E isso aí é a retomada do signo linguístico de Saussure, o pai da linguística moderna. Gente, tem personagem mais expressivo que o Garfield? Eu amo, acho muito fofo. E mesmo ele com esses olhinhos assim entreabertos, é tão expressivo, né? Então a gente vai falar agora de recursos expressivos. Vamos lá? Sabe aquela pergunta que as pessoas fazem, mas que não tem o objetivo de ter resposta? Então, essa é a pergunta retórica. Hoje em dia está ficando até retórico você perguntar assim, e aí, tudo bem? E aí a gente responde retoricamente, se existia uma resposta retórica. Tá, tudo bem. Então, elas são formuladas sem o objetivo de obter uma resposta, apenas para impressionar o leitor. Então, elas deixam aquela coisa no ar, assim, né? Para a gente pensar, para a gente meditar. E aqui tem um exemplo de uma pergunta retórica. Eu posso também fazer uma pergunta retórica a partir da disjunção argumentativa. Então, por exemplo, você quer estudar ou vai ficar reprovado em português 1? Gente, ninguém quer responder essa pergunta, né? Pelo amor de Deus. Então, é uma pergunta retórica. Só que eu estou provocando. Eu estou falando para vocês que vocês têm que estudar, senão vocês vão ficar reprovados. Ai, meu Deus, desculpa. A repetição retórica, ela tem por objetivo intensificar. É tipo assim, gente, criar um chiclete na nossa cabeça. É, o texto publicitário faz muito isso, né? Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Então, pode ser, pode ser, pode ser. Chegou uma hora que a publicidade desse produto não precisava nem mais citar o nome do produto, que todo mundo já subentendia que era aquele produto, devido à repetição do pode ser. Então, isso aí quer argumentar em favor de algo. Né? É muito usado, como eu falei, nos textos publicitários. Não confundam a anáfora retórica com a anáfora textual, que é aquele mecanismo de coesão que a gente estudou lá no volume 1, coesão endofórica. Em retórica, a anáfora é a repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no princípio de frases ou versos consecutivos. Aqui no poema de Luís de Camões, a gente vê é ferida, é um contentamento, é dor, é um não querer, é um andar, é um nunca contentar, é um cuidar. Então, a repetição de é.
no início dos versos do poema. Vamos conhecer as figuras retóricas. Eu não sei vocês, mas eu vivo morta. Morta de cansada, morta de fome, morta de sono. Isso é hipérbole. Então é quando a gente intensifica ou exagera aquilo que na verdade não é bem assim, né? Aqui tem uma pessoa que vive nadando em dinheiro, tá difícil isso. Já chorei um rio de lágrimas, já falei 1 milhão de vezes. É também muito utilizado na linguagem da publicidade e busca assim, enaltecer, aumentar as qualidades do produto. Lembra das organizações Tabajara, né? Elas usavam muito a hipérbole. A antítese é a aproximação dos contrários numa mesma frase. De pensamentos ou ideias de sentido contrário. Olha essa frase que é muito conhecida. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então são ideias totalmente opostas que se aproximam pelos contrários. A forma mais comum de quiasmo é esse jogo de palavras entre duas frases. Então a gente vê assim como se fosse um cruzamento entre as palavras. Olha essa frase aqui. O espelho reflete sem falar. A segunda frase. O marido fala sem refletir. Então, reflete e fala. Depois, fala e reflete. Assim como nesse desenho aqui, que mostra o morango e a pera, depois a pera e o morango. Agora vamos falar um pouquinho dos recursos fônicos no texto, que eu acho isso muito legal, muito bacana. Que, por exemplo, nos poemas acontece muito, né? Tem aqui um trecho de um poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro. E aí a gente, quando começa a ler, imediatamente, sei lá, comigo é assim, acontece a associação do verso com o barulhinho do trem. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Então, enquanto Café com Pão está dando o efeito sonoro do movimento do trem, Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Pode ser o apito do trem, por exemplo, que é aquela interrupção que acontece periodicamente enquanto o trem está lá. Café com pão, café com pão. Vamos falar um pouquinho agora de ritmo. O ritmo ele tem várias subdivisões, né, que servem também para dar esse destaque no texto. Então, por exemplo, a métrica. A métrica ela é muito usada nos poemas e é a contagem das sílabas nos versos. Tem aqui um exemplozinho de versos com as sílabas separadinhas. A cadência já é a distribuição das sílabas tônicas no verso e a repetição de algumas expressões. Essa organização rítmica, ela dá um efeito assim, eufônico. O que seria esse efeito? Uma coisa harmoniosa, a gente escuta aquilo e fica encantado, é gostosinho de ouvir. Então eu vou ler aqui para vocês terem essa sensação, que eu estou tendo essa sensação, olha. Gente que muda, não é gente muda. Gente que muda, muda uma planta. Planta uma muda, gente que muda não se deixa plantar, porque plantado ninguém muda. Ao mesmo tempo em que está alternando o tônico, né, a sílaba tônica nos versos, está repetindo a palavra muda com vários sentidos. E esse efeito, quando a gente ouve, é harmonioso, é gostosinho. Delícia, delícia, assim você me mata. Ah, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você. Que é isso, minha gente? É o refrão. Outro recurso que serve de chiclete para um texto, né? Então é um conjunto de versos que se repetem durante um poema. E a rima? A rima também é aquela coisa gostosinha, assim, que dá um arredondamento ao texto. Olha que gostoso. Queria escrever na água como escrevo no papel. Queria escrever seu nome na pedra do meu anel. As rimas são a coincidência de sons das sílabas finais de 2 ou mais versos. Continuando com o ritmo, nós temos a aliteração, que é a repetição de sons idênticos ou semelhantes. Pode ser, por exemplo, a repetição de uma consoante. Aqui a gente tem um poema de Cruz e Souza, Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Essa repetição do V sugere
o som das cordas do violão, gente. Isso é fantástico, é genial. E é encantador, não tenho palavras. Para fechar os recursos fônicos, vem aí a onomatopeia, que é bem interessante, né? Ela remete ao som que os objetos fazem, o que os animais fazem, e isso também é um recurso interessante no texto. Então aqui a gente vê muito acontecendo, por exemplo, nas histórias em quadrinho, onde a gente não tem um som, né? A gente está só lendo, e aí as onomatopeias aparecem para a gente ter uma ideia do som da situação que está acontecendo. Muito legal, gente. Bons estudos. Até o próximo vídeo.